Ok, vamos iniciar agora o terceiro seminário. A última instância, as instituições são a causa primordial do desenvolvimento econômico, com o Igor Queiroz. Ok, Boa Igor, noite. pode começar. Ok, professor, boa noite a todos. Então, conforme o título dito pelo professor, a última instância, e aí as instituições são a causa primordial do desenvolvimento econômico? Eis a questão. Só dando um contexto sobre o Adam Pisarborsk, ele é um professor de ciência política, nascido na cidade de Varsóvia, Polônia, onde hoje ele atua no Departamento de Ciência Política da Universidade de Nova York. Então, assim, a introdução do artigo seguindo o Douglas North, né? Então, os autores neo-institucionalistas afirmam que as instituições são as causas primordiais do desenvolvimento econômico, mais profundas do que os fatores identificados pelo marxismo como forças de produção. E aí, embora essas perspectivas cheguem a conclusões diferentes, suas narrativas históricas pouco diferem. Aí esse artigo discute como tais conclusões são deduzidas e argumenta que é equivocada a proposição de uma primazia causal. Instituições e desenvolvimento são mutuamente endógenos e o máximo que se pode pretender é identificar seus impactos recíprocos. Ou seja, o autor ali ele argumenta que é equivocada essa proposição de uma causa, de uma primazia causal, no sentido de ter uma causa primordial, onde resultaria quem está em primeiro lugar ou à frente dos outros. Para ele, tanto as instituições quanto o desenvolvimento são elementos recíprocos, que estão no mesmo meio, na mesma estrutura, e que ambos caminham e se ajudam mutuamente. O máximo que se pode conseguir, então, é identificar seus impactos recíprocos. Esse artigo ele é muito interessante, que ele traz de encontro o que vimos em sala de aula, ali, a teoria uma das citações mais importantes aí do Douglas North, que seria a fonte primordial do crescimento econômico é a estrutura institucional, organizacional de uma economia. Então, assim, temos ali a matriz institucional, o conjunto das instituições, que é responsável ali pelo vetor dos estímulos, os diversos agentes sociais, especialmente os envolvidos na atividades econômicas. Então, ali temos as leis, os valores, instituições políticas, religiosas, econômicas, culturais, morais e etc. Então, assim, para reduzir os custos de transação e coordenar as atividades humanas, a sociedade desenvolve, então, as instituições, sendo que essas interagem entre si com recursos econômicos que, junto com a tecnologia empregada, definem, então, os custos de transformações. E o Douglas North, ele reforça bastante que a chave do problema econômico não está no avanço tecnológico ou na acumulação de capital, e sim nas regras ou arranjos institucionais que estimulam ou inibem atividades nesse sentido. Então, assim, o segredo para atingir o crescimento está na construção de uma matriz que estimule a acumulação de capital físico e humano. E aí, em grande parte, a história da sociedade se resume para North na evolução de suas matrizes institucionais e suas decorrentes consequências econômicas, políticas e sociais. E aí, diante dessa proposição, esse autor, o Adam Pezoborski, ele traz diversas citações. Então, assim, os países de terceiro mundo são pobres porque neles as regras institucionais definem um conjunto de recompensas para a atividade política e econômica que não encoraja a atividade positiva. Então, esse é o motivo para ele que país de terceiro mundo não chegou ao auge. E outra citação interessante é ali, ó, países pobres com frequência carecem de mercados que funcionem. Suas populações têm baixa escolaridade, seu maquinário e sua tecnologia estão ultrapassados ou inexistentes. Mas, assim, essas são apenas causas imediatas da pobreza. E aí, o autor chega a uma conclusão de que a busca de uma última instância é uma constante nos estudos econômicos. Esse é um ponto-chave que ele inicia no artigo.
E aí ele traz ali uma citação assim: tradicionalmente, a teoria do crescimento tem focado na acumulação de capital físico ou humano, e, na sua variante do crescimento endógeno, as transformações tecnológicas. Mas a acumulação e a mudança tecnológica são, no máximo, causas imediatas do crescimento econômico. E aí, partindo desse contexto, o autor ele chega a uma indagação que é a seguinte: tá, se instituições diferentes geram resultados diferentes, pode-se então inserir quaisquer instituições em quaisquer condições históricas e esperar que funcione da mesma forma como funcionaram em outro contexto? Seria simples assim, pegar algo que deu certo em uma nação e colocar em outra e esperar que o resultado seja o mesmo. Ou seja, ele traz uma citação muito interessante que seria assim, ó: as missões chegam ao país subdesenvolvido com uma noção de que é um país desenvolvido. E aí observam o país subdesenvolvido, subtrai o primeiro do segundo e a diferença seria o quê? Simplesmente fazer um programa? Simples assim? E aí ele começa. As instituições políticas podem, no máximo, organizar o poder que se encontra em um outro lugar, o exemplo ali que ele coloca nas relações das Forças Armadas, na economia, no controle sobre os meios de comunicação de massa. Então, assim, é uma citação que ele coloca: não se pode deter um golpe de Estado com um artigo na Constituição, não é simples assim. E aí ele traz um exemplo muito interessante ali, do jogo de basquete, que, assim, as regras são universais, assim como o jogo de basquete normal, e com um árbitro imparcial. E aí ele coloca assim: um dos times é composto por jogadores com mais de 2 metros de altura, e o outro, ele coloca pessoa como ele, que mal excedem 1,60 m de altura. E aí o resultado já é bem assim, pré-determinado. As regras tratam todos igual, mas o resultado depende apenas dos recursos que os participantes trazem para o jogo, do poder bruto extra-institucional. E aí ele levanta um ponto. Tá, a solução então seria mudar as regras, talvez abaixando a altura de uma das tabelas, assim igualaria as chances? E aí ele coloca: mas se são as pessoas altas que decidem quais devem ser as regras, se são as pessoas que detêm o poder bruto que moldam as instituições, elas não vão concordar com isso. Então, assim, se os ricos podem comprar eleições, a democracia servirá aos ricos. E aí ele traz outras citações que sistemas legais transplantados não criam raízes e têm efeitos mais fracos que aqueles implantados domesticamente. Então, assim, você pegar algo que deu certo em uma nação e colocar em outra, não vai ser necessariamente o resultado esperado. Então, não é à toa que a ideia que tem no artigo impor democracia no Afeganistão ou no Iraque soa como está por fúrdia, ou seja, algo sem lógica. Então, assim, democracia em um país que guerras a todo momento, então é algo assim sem lógica. E aí ele começa, no decorrer ali, em última instância, as forças de produção são primordiais, etc. E aí vem a surpresa: as premissas entre o que ele vai analisar, que é a visão institucionalista e marxista, são as mesmas, mas as conclusões diferem. Aí, recursos naturais, condições materiais determinam as instituições econômicas e políticas, relação de produção, superestrutura, que se reproduzem e geram determinados padrões de desenvolvimento. Os pressupostos diferem apenas na linguagem em que são descritos. Ele coloca mais uma indagação: o que constitui, então, a causa mais profunda? As instituições ou as condições materiais? Como tais conclusões são deduzidas? Pode haver algo primordial? Daí ele entra com mais uma análise sobre todo esse contexto. Então, ele começa ali com uma descrição de dados, tais como são apresentados pelos historiadores econômicos neo-institucionalistas. Em seguida, ele observa que a narrativa institucionalista é essencialmente igual àquela produzida pelos autores de inspiração marxista, e que ambas acabam no mesmo impasse. Então, ele conclui que
que há algo de errado com uma questão cuja resposta é a primazia disso ou daquilo. Tudo e, portanto, nada é primordial. Para ele, então, o único motor da história é a endogeneidade. E essa ainda não é uma conclusão agradável, pois implica que é difícil testar o alcance das diferentes teorias do desenvolvimento. E aí entra um contexto que eu achei muito interessante, que ele analisa a questão da geografia versus instituições. Então, ele coloca assim, que boas políticas e boa geografia podem tender a andar juntas. E o resultado é que diferenças naturais no potencial de crescimento tendem a ser amplificadas pela escolha das políticas econômicas. E, não obstante, persiste a sua proposição central de que a geografia faz a diferença, mesmo quando se controla para políticas institucionais. E aí, porém, além dessa questão da geografia versus instituições, existe um fato invocado contra essa perspectiva geográfica, que é denominada a inversão das fortunas. E aí enfatiza assim que os efeitos temporalmente invariantes de variáveis geográficas, como clima e doença sobre o trabalho e a produtividade, prejudicaram que as nações e áreas que eram relativamente ricas em 1500 também deveriam ser relativamente prósperas hoje em dia. Então, assim, na visão institucionalista, a história importa, porque ela molda as instituições e as instituições moldam a economia. E, em contraste, naquela que se pode chamar de visão dos retornos crescentes, os acidentes históricos põem um país à frente de outros, em termos de riqueza agregada ao capital humano. E aí, assim, enfim, a inversão ocorre, na visão desse autor, porque áreas originalmente mais ricas adotaram as piores instituições. Então, assim, e essas instituições, elas persistiram, elas se reproduziram. E mediante o bloqueio das oportunidades oferecidas pela industrialização, em consequência, as áreas inicialmente mais ricas, assim, o autor usa uma expressão de Stephen Haber, que essas instituições ficaram para trás. E aí entra em um outro contexto referente ao bloqueio e reprodução. Então, assim, dependência em relação às escolhas passadas, ou seja, significa que a história, ela faz a diferença. Como o poder de barganha dos grupos sociais diferem claramente em que cada sociedade, os ajustes marginais também serão de tipos diferentes. Essa é a questão chave, assim, de, tá, posso pegar algo que deu certo em um lugar e aplicar em outro e esperar que vai dar certo? Então, essa é a questão de que a história faz a diferença. Então, que nem o professor deu o exemplo mais cedo do Brasil. O Brasil ele já tem algo ramificado. Então, assim, por que sair criando coisa nova? Já não pode tentar resolver o que já foi traçado no passado e tentar melhorar o que já tem hoje? Então, assim, uma vez estabelecidas as instituições, elas se reproduzem e bloqueiam qualquer mudança. Para desenvolver novas atividades, prossegue o argumento, as instituições políticas, educacionais, legais, precisariam ter mudado de modo a permitir aos pobres o acesso aos recursos produtivos. Contudo, a elite estabelecida precisou de instituições não igualitárias para defender seus privilégios. Assim, essa elite recusou a mudar as instituições e, sem mudança institucional, o novo caminho para o desenvolvimento não pode ser perseguido. Então, assim, justamente a questão de que a nossa política, ela segue um caminho de interesses dos grandes poderosos, algo nesse sentido. E aí o bloqueio, ele consiste em usar o poder político para defender vantagens monopolistas mediante a barreiras à entrada e impedir a redistribuição ou o que produz uma inversão. Instituições não igualitárias geram alta renda no estágio inicial, mas depois elas ficam atrás das igualitárias. E aí vem a questão do neo-institucionalismo e marxismo. O autor coloca o mesmo impasse. Então, assim, o marxismo e o institucionalismo
seguiram caminhos semelhantes. O primeiro, North, sustentava que apenas instituições ótimas para o desenvolvimento conseguem sobreviver. O mesmo é verdadeiro na reconstrução do marxismo, proposta por Gerald Cohen, quando as relações sociais refreiam o desenvolvimento das forças produtivas, elas se estilhaçam. Mas tanto os institucionalistas quanto os marxistas foram forçados a admitir que instituições subótimas podem sobreviver quando protegem os interesses dos poderosos. Então, se as instituições tendem a reproduzir as condições que a promovem, nenhuma alternativa institucional pode emergir no interior do sistema existente. O autor coloca também a questão da primazia versus endogeneidade. Então, assim, a endogeneidade também surge quando as consequências respondem às causas originais. Se as instituições moldam o desenvolvimento, mas este as afeta, então as instituições são endógenas em relação às suas consequências. Não é necessário que o mecanismo de resposta seja funcionalista. Não é necessário que as instituições sejam escolhidas tendo em vista suas consequências, e nem que apenas aquelas instituições que promovam o desenvolvimento sobrevivam. Endogeneidade não significa que as instituições, uma vez instaladas, invariavelmente persistem. Significa, quando muito, que as instituições são um efeito contingente de conflitos travados sob determinadas condições históricas e têm maior ou menor probabilidade de persistir em face dessas condições. Os conflitos devem ser o ponto de partida e seus efeitos na medida em que dependem das condições das instituições sobre as quais ocorrem, não são pré-determinados. Endogeneidade significa que nada pode ser a causa primordial. Então, chegamos à conclusão que as instituições não são uma causa mais profunda que a provisão de fatores ou a tecnologia. As instituições, repitamos, podem determinar a provisão de fatores e seus usos, mas esses fatores, por sua vez, afetam o crescimento e a ulterior prosperidade, que, por seu turno, afetam a evolução das instituições. Enfim, o motor da história é a endogeneidade. A partir de certas circunstâncias iniciais e sob certas condições invariantes, a riqueza, sua distribuição e suas instituições que alocam fatores e distribuem a renda são mutuamente interdependentes e evoluem conjuntamente. Uma vez que não podemos especificar completamente esse processo, observamos alguma aleatoriedade. E aqui deparamos com um paradoxo. Quanto mais especificamos nossos modelos, mais deparamos com circuitos endógenos, e assim mais difícil se torna identificar sua estrutura causal. Quando as variáveis se reforçam mutuamente ou se determinam simultaneamente, o discernimento do que é exógeno e do que é endógeno não é evidente. Somente a busca da primazia causal que considera o vazio. O autor considera somente a primazia causal vazia. Instituições e desenvolvimento são mutuamente endógenos, e o máximo que se pode pretender é identificar seus recíprocos impactos. E é isso, professor. Ok, Igor. Então, esse texto aí, o Igor mostrou bem ali, os slides estão bem didáticos. A ideia central aí desse autor é um cientista político, né, um polonês, bastante conhecido. A questão é a seguinte, né, quando você busca desenvolver um modelo
econométrico, com dados estatísticos, e tenta demonstrar que as instituições são o fator preponderante para o desenvolvimento econômico, e tem essas tentativas, sempre quando você tenta modelar e matematizar um conceito que é social, você sempre vai tender a ter esse tipo de problema, né? Por quê? Porque na medida que você identifica que as instituições são, como se coloca, né? As instituições, elas são importantes, mas isso não quer dizer que elas são o único aspecto importante, quer dizer que elas são relevantes, que elas influenciam, mas não quer dizer que só elas influenciam, né? Então, você tem na literatura sobre desenvolvimento, por exemplo, inicialmente a proposta inicial da disparidade de desenvolvimento entre os países se recaía para a causa geográfica. Então, os países de clima temperado, eles tinham certas características, né, que seriam naturais, que, por exemplo, favoreciam a agricultura em pequenas propriedades, né, enquanto que na região tropical a atividade agrícola, agropecuária mais eficiente em larga escala, ou seja, a concentração fundiária. Então, você vai gerar tipos diferentes de organização produtiva, então a produção utilizando escravos negros, né? Então isso aí teria uma causa geográfica, né? E aí você tenderia a enfatizar o aspecto geográfico. Então, uma sociedade baseada nesse tipo de processo de produção, ela vai tender a ser mais centralizadora, menos democrática, mais desigual e assim por diante, né? Aí você tem certos estudos, né, da literatura em termos assim de modelagem econométrica, né, tem os estudos daquele economista Acemoglu, né, Daron Acemoglu, tem um livro importante, Por que as nações prosperam, por que as nações se desenvolvem, né? Depois eu passo o link aí para vocês. Então, aí ele vai mostrar assim, não, aí estatisticamente, certas nações que no século 17, 18 eram mais ricas, houve essa inversão, elas perderam liderança e se tornaram pobres, e outras que eram mais atrasadas, mais pobres, elas se desenvolveram. Então, se a gente comparar o Brasil da época da extração mineral lá das Minas Gerais, Ouro Preto e tudo mais, né, e comparar com as cidades dos Estados Unidos praticamente era uma sociedade de subsistência, né? Não tinha praticamente urbanização. Ou a Espanha, Portugal, depois passaram elas a Inglaterra e a França, essa mudança, né? Então, como que eles que eram antes mais ricos se tornaram mais pobres se a questão geográfica não mudou, né? Mas aí a gente cai sempre no mesmo problema, que aí não é o que o texto está dizendo, é o que estou dizendo. Você tentar matematizar tudo, você tem problemas, porque tem situações, problemas, né, que são de análise social que a matemática não consegue representar bem, né? Por isso que os historiadores, eles usam estatísticas, usam dados, mas eles se baseiam em textos, né? Eles leem os textos do passado, interpretam, desenvolvem teorias que é oriundas de análise discursiva, porque você não consegue quantificar isso, identificar exatamente, precisamente, qual é o fator mais importante. É evidente que as duas coisas estão relacionadas, né? Então, a questão cultural, a questão institucional, a questão geográfica, tudo isso está relacionado com o desenvolvimento. Você querer identificar que um fator é o mais representativo, e X% mais representativo,
pode servir como exercício assim para você demonstrar num paper as instituições têm um papel importante, mas você não vai acreditar realmente que aquele coeficiente tem aquela proporção na realidade, né? Porque qualquer cálculo estatístico, ele pressupõe que as variáveis têm uma relação estável no tempo, e o que menos é estável no tempo na sociedade são essas relações, né? Então, você pressupor que essa relação é estável e pode ser medida, e que, em função disso, você pode criar uma política econômica, né, de desenvolvimento, que você replica isso para outro país, outra sociedade, sem analisar outra sociedade, é totalmente irrealista, né? Então você pode dizer, ó, por que o Brasil é subdesenvolvido? O Brasil é subdesenvolvido por causa do seu histórico, tem a ver com a colonização, tem o fato de ser um país tropical, mas também tem um aspecto de como que as elites nacionais organizaram o país, estruturaram o regime político. Então a gente tinha um sistema, por exemplo, na República Velha, né, depois do Império, oficialmente, né, formalmente democrático, mas na prática com eleições fraudulentas, controle de oligarcas, né, e assim por diante, né? Mas isso também não quer dizer que esse passado ele condiciona totalmente a transformação, a mudança institucional, ela sempre é possível, né? E muitas vezes é possível por fatores aleatórios que não são previsíveis. Então, assim, quando a gente trata desse texto, eu gosto de dar um exemplo. Depois eu vou falar do exemplo que ele dá. O Brasil, na Nova República, teve as diretas já, né? Lá em 85. 84. Em 84 teve a votação para a possibilidade do próximo mandato ser eleição direta. Inclusive o relator era o Dante, era o que se tornou governador aqui de Mato Grosso, né? Da matéria. E na época o governo militar tinha receio de ter eleição direta, com medo de haver uma mudança política e assumir, se fosse eleito, quem o governo militar não... aquela visão, né, do governo militar de ser alguém de esquerda, eles tinham muito medo do Leonel Brizola, não era nem o PT, o PT ainda era muito fraco. O Leonel Brizola, que na época do golpe de 64 era um que eles viam com muita receio, né? Infundado, né? Não era nada, não havia risco nenhum de revolução comunista nem nada no Brasil. Mas de qualquer forma, se conseguiu ali no Congresso através do mesmo jeito de hoje em dia, né? Então você tem lá o centrão da época, o governo fornece emendas, né, a certos interesses que atende às oligarquias, principalmente do interior, das áreas menos industrializadas, menos modernas, né, o Nordeste, interior, Centro-Oeste, Norte, enquanto que nas grandes capitais os movimentos sociais são mais fortes e eram mais favoráveis às diretas já. Então imagina se aquilo ocorresse, né? E depois não ocorreu, perdeu, então a eleição foi indireta e o Tancredo Neves venceu. E o vice do Tancredo Neves era o representante do antigo PDS, que era o governo do regime militar, que era o José Sarney, que debandou, desistiu e criou um outro partido, o PFL, que foi compor com o PMDB do Tancredo Neves. E aí, na véspera da posse, o Tancredo Neves adoeceu e 2 meses depois faleceu.
Então, isso é uma aleatoriedade. Assim, a gente não sabe, né? Mas provavelmente tudo indica, né, que nós teríamos um governo muito mais progressista e muito mais bem sucedido se o presidente tivesse sido o Tancredo Neves e não o José Sarney, que era alguém, na verdade, do governo anterior, né? Então, isso vai ter várias situações que, ao mesmo tempo que as instituições e a estrutura social são importantes, também tem fatores que são aleatórios e que podem mudar a trajetória, né? Pode mudar a trajetória para um caminho mais bem sucedido. O exemplo que ele coloca aí, lá de El Salvador, é que El Salvador da América Latina ali central é o país mais desenvolvido, né? El Salvador. E El Salvador, no início do século XX, havia ali o processo político local, como em qualquer país da América Latina, com uma elite agrária, né, exportadora, e houve o acaso que um dos futuros presidentes, líderes políticos de El Salvador, por razões, né, não foi predestinado, né, aconteceu dele ter uma formação social-democrata e cristã na Bélgica. Foi estudar fora e foi estudar e teve essa formação e gostou e se enfronhou com essa visão ideológica. E voltando para El Salvador, né, posteriormente, que ele era da elite, né, filho de um dos líderes, lá ele se tornou presidente e ele implementou essas políticas nessa linha de reforma social, né, que geraram maior igualdade, redução de desigualdade, e, por consequência, a oposição também se tornou democrata, só que com uma visão um pouco mais liberal. Então, El Salvador constitui uma elite agrário-exportadora, né, baseada num critério de priorização do regime democrático, ao contrário de outros países da América Latina que ficaram sujeitos a muitos golpes de Estado e coisas do gênero, né? Então, assim, houve um componente de especificidade aleatório. Isso aí poderia ter acontecido na Nicarágua, né, qualquer país, né? Mas a elite el-salvadorenha, por razões ideológicas, ela teve um caminho mais esclarecido, vamos dizer assim, do que nos outros países da América Latina, né? Da mesma forma, no Brasil, o regime escravocrata e depois a cultura do café sofreu ali por razões da abolição dos escravos, né? E assim por diante, gerou um processo de imigração italiana e de outras etnias, né, da Europa Ocidental, que gerou um caldo de cultura favorável à industrialização de São Paulo. E aí hoje a gente fala, o paulista ele é mais trabalhador, entre aspas, que nos outros estados, né? Ou ele segue mais o horário, ele é mais profissional, né? É por causa disso tudo aí, né? Do fato de ser um local, principalmente ali a região da capital, né? É um local que a cultura paulistana se adaptou a esse regime de produção industrial que exige horários, exige metas, exige capacitação profissional, né? Enquanto que em outras regiões isso é menos exigido. Então, naturalmente, a cultura local se torna mais flexível nesses aspectos, né? E aí, no exemplo anterior, do seminário anterior, os japoneses, os sul-coreanos,
Os alemães, no século XIX, eram denominados de preguiçosos, né? Os orientais, por causa da religião budista, o oriental só pensa na reencarnação, nas vidas futuras e coisas nesse sentido. Mas, claro, numa sociedade que é rural, que não é urbanizada, que não é adaptada à produção industrial, esses hábitos não são arraigados. Na medida que você muda a sociedade, a cultura também muda e, por consequência, a visão das prioridades, a visão dos caminhos, né, das escolhas institucionais também mudam. Não existe assim uma predestinação, né, que muitas vezes a visão da nova economia institucional tende a enfatizar muito isso, né? Então, os países ocidentais, por certas características institucionais e do passado, que é o path dependence, a trajetória de dependência, você teria assim uma tendência muito difícil de mudança. Mas na prática isso não necessariamente há uma influência do passado, mas não há uma predestinação. Igor, gostaria de fazer aí algum comentário? Não, professor, ficou muito bom mesmo aí a explicação do senhor, foi para complementar, ficou muito bom, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Ou seja, sempre há possibilidade de avanço, de mudança, de transformação institucional, né? Nós nunca estamos fadados, né, por razões geográficas ou por razões do passado institucional e cultural. Sempre é possível haver mudança. Num regime totalitário, é mais difícil no seguinte sentido, é que não depende da comunidade, depende da sociedade, depende do governo do momento, do ditador, do partido que está no controle, tomar decisões certas, né? Então você fica meio na dependência. Em sociedades mais abertas, sempre a mobilização social pode ser feita no caminho correto, ou não, né? Ou no incorreto, né? Você pode gerar a tendência aí de conflito, de armamentismo, de milícia, de briga, de confusão, de invasões, ou seja, você pode tanto ir no caminho da desestruturação, que é sempre possível, né, as facções, ganharem poder, é isso que acontece aqui na América Latina, vai desestruturando, vira um caos, vira o Haiti, né? Mas você também tem o caminho inverso, que é da discussão, do diálogo, da busca de alternativas, do respeito às instituições, né? Você tentar reformar, mas dentro das regras, dentro da lei, sem violência, sem ruptura, né, dos laços sociais, né? Então isso aí você fica sempre naquela indeterminado, né? Cabe àquele povo, àquela nação ir num destino mais favorável para ela. Ok, vamos desligar aqui.